Nos tutoriais anteriores, observamos que é possível traçar uma série de secções sobre um terreno, ou um modelo digital de terreno, em que implantei aqui uma base para escavação. Esta área de escavação que aqui está constante é fácil de perceber através das secções transversais que eu tracei anteriormente. Pretende-se agora sim perceber, para além dos relatórios que eu posso gerar, e podem ser muitos, sobre o cálculo de volumes que aqui estão constantes, e para isso eu posso sempre a qualquer altura vir aqui e gerar volumes de secções, ou cálculo de volumes a partir de um determinado ponto. Para isso basta eu determinar a base de uma determinada linha de base da escavação e pedir ao DTC Pro calcular então esse volume. O que se pretende aqui, peço desculpa, portanto, teria que determinar então aqui as superfícies que eu pretendo calcular. Iria dizer, por exemplo, que a superfície principal é em fias e que a segunda superfície será a daquela base que eu gerei à cota 101, que está aqui. Posso fazer um relatório, vou calcular primeiramente, como é evidente, e depois gerar este relatório dos volumes que tenho aqui constantes nestes elementos de escavação. Poderia guardar ou não, mas no caso eu pretendo neste momento fazer algo ainda mais importante, que é a geração de uma superfície final ou do modelo digital de terreno final em que conste a escavação e o aterro, a escavação, a grande parte da escavação e aqui um bocado do aterro desta superfície que foi gerada aqui. Como é que se faz? Vou ignorar para já esta questão das secções, que já foi visto no último tutorial, e vou agora pedir ao DTC Pro para calcular uma nova superfície, e neste caso vou desligar algumas layers que já não me interessam no momento para trabalhar, e para isso vou desligar quer os valores de secção, quer da própria, peço desculpa, que eles são bloqueados. Vou então vou ligar então as layers que são necessárias para poder trabalhar, nomeadamente os pontos cotados, e determinar e perceber em que elementos é que estão. As layers são ligadas. A partir deste momento vou então criar uma nova superfície. Vou ao DTC Pro pedir para criar uma nova superfície em que vai constar a superfície global com a subtração então da plataforma cuja escavação maioritariamente aparece aqui no desenho, além do aterro, mas que gera então a superfície final, que se vai chamar em fias final, para que eu tenha a noção de como o terreno vai ser gerado. E finalmente posso gerar então um modelo digital de terreno através de cores. Vamos então primeiramente selecionar os elementos que eu quero da superfície em causa. Neste caso vou pedir ao DTC Pro para escolher através de layers e não selecionar visualmente. Portanto, vou pedir os nós da superfície. Os limites, ou o limite do terreno que foi traçado no tutorial está aqui, é esta linha. Também posso, por layer, ir buscar esses limites, cá está. E, mais do que importante, os limites e os nós que eu vou pedir para o DTC Pro calcular, é saber que é uma zona de exclusão. Isto é, a zona que, e aqui vou selecionar visualmente, a zona que vou excluir será esta zona da superfície de escavação e aterro, que é esta linha verde que aqui está constante em torno desta superfície que já foi gerada anteriormente. Seleciono então essa linha. O DTC Pro vai se encarregar então já previamente de fazer o cálculo, já tem uma zona de exclusão, e eventualmente até poderia escolher isto como zonas de limites de quebra, todas as linhas que aqui estão constantes. A partir daqui eu vou gerar uma superfície final com o elemento final, que é a superfície inicial e a escavação, e gerar então em fias final. Basta aceitar. E o DTC Pro então a partir deste momento tem uma superfície criada com o elemento final. Para termos uma percepção de como vai ficar o terreno, aqui sim vamos então fazer uma criação de superfície através de cores. Vamos usar o gestor de superfícies do DTC Pro
e então a partir deste momento vou pedir para que ele trace isto em cores. Tenho então a minha superfície inicial, que é em fias. Aliás, peço imensa desculpa porque já tenho uma final, e vou pedir para traçar isso por cores, isto é, quero então que a superfície final seja traçada por cores. Para isso vou utilizar, por exemplo, uma que eu já tenho aqui personalizada de topografia, e o DTC Pro, ao aplicar estes elementos de intensidade de cor, ele vai aplicá-lo já ao elemento que foi produzido como em fias final, processo finalizado. Aqui vou sair e vou pedir também para fazer o mesmo para a minha, digamos, zona de escavação. À semelhança do anterior, a história é a mesma. Vou então pedir em fias de escavação 101, aplicar. Curiosamente fiz em arco-íris, não era bem para fazer como tal, mas também pode ser. Por acaso estava a pensar em fazer pendente, já agora posso aplicar o pendente. É muito mais rápido, tem menos cores. Agora vou sair. Agora sim, tenho finalmente produzido isto. Não é observável porque tenho que pedir ao DTC Pro para criar a superfície final. E como é que eu faço? Cá estamos nós. Vou pedir então para fazer em fias final. Peço desculpa. Acho que eu queria era gerar o modelo digital do terreno. Vou aqui desenhar a superfície MDT, modelo digital do terreno, e usar então o em fias final. Aceitar. Ele pergunta-me logo porque tenho um esquema de cores aplicado. Ele termina. Eu vou dizer que sim, quero aplicar, que é o que se pretende. E ele vai então gerar o meu modelo digital do terreno da superfície final. Cá está. Rodando. Deixem-me só, já agora aproveitando, estou nesta posição, terminar por retirar estes elementos. Estava eu então a dizer que tenho aqui então o meu modelo digital do terreno por cores, que falta ainda o modelo digital do terreno também a cores da escavação. Como é que se faz? Da mesma forma, vou então gerar um modelo digital do terreno, mas neste caso então da minha plataforma, da minha escavação, que também tem um esquema de cores, de tal maneira que o DTC Pro determina que sim, quero aplicar então um esquema de cores. Já estão as triangulações. Finalmente, para ter então uma percepção final, vocês conhecem claramente que o ZWCAD tem a forma de representar através de através do shade, a representação gráfica de uma superfície, que pode ser aplicada diretamente até a linha de comando, shade. Aqui ele pergunta ainda, e eu ultrapassei este ponto final, porque ainda falta dizer se quer ou não desenhar a tabela de cores. Não o fiz para o primeiro, posso fazer para este sim, já agora, como exemplo, vou dizer que sim. E ele pergunta também onde é que quero colocar a origem da tabela. Posso colocá-la aqui, e a tabela de cores é desenhada no ponto. Só para finalizar, como estava a dizer, é possível então, e peço imensa desculpa por este lapso, já agora vou mostrar que a tabela existe, está ela, em função da cota que estamos a trabalhar. Apliquei um bocado aleatoriamente, mas finalmente, como estava a dizer então, posso aplicar o shade para fazer o sombreado desta zona, que é uma zona de escavação cuja superfície inicial foi alterada e que claramente agora com este esquema de cores consigo perceber bem que há aqui uma zona de escavação que se distingue até porque tem uma cor amarelada que pode ser personalizada, que já vimos no outro vídeo, e realmente tenho então o meu trabalho concluído, quer com os relatórios que foram guardados de volumes de terreno, quer mesmo pela superfície final, que se nota claramente então que tem aqui uma escavação maioritariamente e ainda um ligeiro aterro nesta zona à cota 101.